Boa noite a todos, tudo bem? Hoje nós, do projeto Vereadores Sensatos, vamos entrevistar o vereador Rafael Webert. Ele é vereador de primeiro mandato no município de Igarapé, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos aguardar que ele chegue. Enquanto isso, agradeço a todos vocês que já estão nos acompanhando e a vocês que vão nos assistir ainda futuramente. Vamos fixar aqui o comentário, inclusive. Entrevista. Vereador Sensato. Rafael, tudo bem? Boa noite, que bom que você chegou. Só estou fixando aqui a nossa mensagem. Pronto. Vou te convidar. Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo. Rafael, aceita o convite aí, por gentileza. Deixa eu virar a câmera aqui. Isso. Aí. E aí, vereador Rafael, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. E você, tudo beleza? Obrigado. Tudo jóia. Tá me escutando bem? Perfeitamente. Obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra estar falando de política com pessoas que têm contribuído com o Legislativo, né? Iniciar minha fala aqui agradecendo as pessoas que estão nos assistindo. Também agradecer o vereador Sensato por estar contribuindo com esse empoderamento do Legislativo, né? Que é uma missão que todos nós temos de fortalecer o Legislativo, que é um poder muito importante nos municípios, né? E vocês estão fazendo esse trabalho muito bem feito, né? No Brasil todo, e a gente fica lisonjeado de estar podendo participar com vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Rafael, hoje nós vamos fazer essa entrevista pensando naquelas pessoas que têm vontade de ser vereador e que, assim como você já um dia teve essa vontade, hoje eles estão, às vezes, com alguma preocupação, com algum receio, com algum medo. E aí eu gostaria que, se você pudesse compartilhar um pouquinho, quando você ainda não era vereador, o que passava pela sua cabeça, assim, que tipo de obstáculo você imaginava que iria aparecer, mas depois você viu que era só uma lenda, que não era bem assim, que a política não é esse bicho de sete cabeças. Você pode contar um pouquinho da sua experiência para a gente, por favor? Olha, alguns anos atrás, quando surgiu a ideia de tornar candidato, eu sempre morei em região periférica, né? E eu tinha uma visão de que quando era dividido o bolo, a minha região sempre ficava sem a fatia que era dela de direito. Só que quando eu fui aprofundando no processo, eu identifiquei que o vereador ele não é vereador de bairro, e sim da cidade. E uma das metas é contribuir com o desenvolvimento da cidade como um todo, não apenas de um bairro. Então foi Perfeito. uma missão que eu tive de sempre deixar bem claro que eu era vereador da cidade toda e não de uma região específica, mas sempre reforçando que as regiões periféricas deveriam ser lembradas e colocadas em discussão. O que eu achava que seria um pouco dificultoso era que todas as ações são burocráticas. E eu tenho vivenciado isso na pele. Um fato importante que é bom a gente sempre passar para as pessoas que têm vontade de ser vereador, desde a campanha, né, da pré-campanha com a campanha, ela sempre articular com seus apoiadores, com as possíveis pessoas que irão votar, dentro das coisas que são atribuição do vereador. Porque durante o mandato, caso ela obtenha sucesso, ela vai conseguir manter seu posicionamento. Um erro muito grande que acontece é vereador fazer promessas de coisas que não dependem dele. Por exemplo,
A gente, ao longo da história, você vê vereador indo nas comunidades que estão na terra e prometer asfalto. Quando ele entra dentro da Câmara, ele entende que essa atribuição é do Poder Executivo. Ele pode pedir, ele pode levar a representar a população daquela comunidade através de indicação, mas ele não tem o poder da execução. Então ele não pode fazer essa promessa, que senão ele não vai conseguir fazer seu mandato. Então, se tem uma sugestão que eu deixo para as pessoas que pretendem candidatar, é saber quais são as atribuições de um vereador. Após saber quais são as atribuições, em cima disso, fazer seu plano de campanha, sabendo que realmente ele poderá contribuir. Perfeito, Rafael. Muito bem falado isso aí. É um grande erro, até publiquei uma provocação esses dias atrás aí, eu coloquei um motivo para a pessoa não ser candidata a vereadora. Aí eu coloquei, porque a pessoa não sabe o que o vereador faz. E se ela não souber o que o vereador faz, por que então ela quer ser vereador se ela não sabe o que o vereador faz? Que é a expectativa que ela tem que o cargo vai proporcionar se ela não sabe o que o cargo pode viabilizar, né? E, Rafael, por Isso. acaso, o nosso projeto se chama Vereadores Sensatos. Vem da ideia de que o vereador não pode ser nem um submisso e nem um radical contrário. Você tem demonstrado durante o seu mandato que você não é, vamos dizer assim, controlado por forças exteriores, mas também você busca a diplomacia, busca construir pontes. Você pode Sim. compartilhar conosco aqui, na sua opinião, essa postura, ela constrói ou ela é inútil, tem que ser radical, tem que ficar só batendo, ou tem que ser só submisso, ficar só elogiando? Você pode contar um pouco para nós, assim, sem falar de nomes, né? É, essa postura dá resultado, na sua opinião? Olha, depende muito do contexto da. Para simplificar, a Uhum. gente vê alguns vereadores de algumas câmaras sendo radicais, mas na grande maioria eles estão com mais vontade de aparecer no cenário político, talvez com pretensões de candidatura em outras esferas. Por exemplo, um vereador que faz muito barulho, ele tende a ter uma repercussão muito grande na rede social. Isso para ele tentar uma eleição para deputado estadual, talvez seja, pode ser avaliado. Não é o meu perfil. A Uhum. gente tem que fazer um mandato de acordo com o perfil que você traçou no momento de pré-campanha. Não fazer teatro e não fazer um número ali. Eu sempre busco diálogo. Graças a Deus eu tenho a facilidade de dialogar com as pessoas que têm algum pensamento contrário ao meu. Sou sempre aberto à construção. E isso facilita meu mandato. Claro que tem situações que a gente tem que ser mais incisivos e não podemos abrir mão disso, né? A autonomia do vereador, poder de fiscalizar, mas também ser aberto ao diálogo. Eu, por exemplo, quando chega algo na Câmara que eu entendo que pode ser melhorado, eu busco ir no executivo, conversar, tentar achar qual que é o objetivo do projeto, o que quer ser atingido com aquele projeto. Se é algo que eu possa contribuir, eu estou aberto ao diálogo. Se é algo que eu não posso contribuir, eu já coloco meu posicionamento, por quais motivos eu não sou adepto daquele projeto. Então, eu acho que é sempre aberto ao diálogo, não ser submisso, ter autonomia e lembrar que o vereador ele é representante da população, não do prefeito. A função dele como prefeito tem que ter harmonia, mas não deixando de fazer suas funções primordiais, que são aquelas que as pessoas votaram nele, esperando que ele faça, que é de fiscalizar, de legislar e representar os munícipes. Muito bem, Rafael. E o Eduardo, morador aí da região próxima do Novo Horizonte, ele perguntou da obra do Córrego Fundo. E você, como vereador, teve que lidar com candidatos na sua região que prometiam obras. Você pode nos dizer se é papel do vereador fazer obras? Como que fica a relação
do vereador com a questão das obras? O vereador faz obras, como que é? Conta na sua perspectiva para quem está acompanhando. E se você Olha, quiser falar do caso do Córrego Fundo, fica à vontade também. sim. Em relação às obras, isso é atribuição do executivo. É o primeiro ponto. Cabe ao vereador fazer a provocação, utilizando algumas ferramentas que ele tem no legislativo, que é a indicação, que é um ofício, ou que é uma reunião com a comunidade que é afetada por falta daquele serviço, e fazer a provocação. Mas essa atribuição da execução da obra é do prefeito. Tem alguns vereadores que utilizam dessa, geralmente vereadores não sabem muito da função de um vereador, ele utiliza disso para chegar até o eleitor e falar: eu vou fazer seu asfalto ou eu vou fazer determinada obra. Beleza, só que aí tem um detalhe: se ele já souber que o prefeito vai fazer determinada obra, é muito cômodo, que ele atrela aquela obra ao mandato dele. Só que na maioria das vezes não funciona assim. Não, na maioria das vezes não, sempre não funciona assim. A atribuição do executivo é executar, do vereador é de legislar. São coisas completamente diferentes. O que eu tento sempre passar para o meu eleitor é que a gente não deve atrelar o mandato do vereador, do legislativo com o executivo, porque senão fica uma situação: se o executivo vai bem, então o vereador está bem. Se o executivo vai mal, então o vereador vai mal. E não pode ter essa distinção, porque são atribuições diferentes. Se o prefeito está fazendo muita obra na cidade, excelente. O vereador está fiscalizando, excelente. Se o prefeito não está fazendo obra na cidade, mas o vereador está fiscalizando, está legislando e representando a comunidade, o vereador está fazendo um bom trabalho. E lembrando também que o prefeito, às vezes, não executar tantas obras, talvez não é pelo fato que o prefeito não quer executar. Tem a questão de orçamento e uma série de outras coisas. Essa obra do Córrego Fundo, por exemplo, é uma obra sonhada da região, e a gente, claro que sempre vai fazer as provocações, mas a gente entende que a gente está falando de uma obra onde os valores são altos, e cabe o executivo se planejar para, no momento oportuno, poder atender a população. Mas devemos separar o que é função do vereador do que é função do prefeito, para não ter essa divergência no momento de conversar com o cidadão. Rafael, muito bom. Até, Eduardo, aproveitando aqui para a nossa entrevista, enquanto vereador, na minha época, de 2017 até 2020, havia um trecho que foi, sim, pavimentado, né? Fica ali entre o Superluna até a região ali do Parque Ecológico, um pouco antes, né? No início da Getúlio Vargas. E, enquanto vereador, foi muito boa a sua colocação. Por quê? Porque uma empresa venceu a licitação, depois abandonou a obra, e aí a prefeitura teve que listar de novo. Então, o vereador Isso. tem sim essa responsabilidade de entender por que uma empresa venceu, mas não executou. E se ela não Isso. executou, o que a prefeitura fez? Aplicou alguma advertência ou ficou cozinhando no banho-maria? Então, na minha época lá, a gente acompanhou, a prefeitura pegou pesado a ponto da empresa desistir e ter que fazer uma nova licitação. Então, houve esse trecho aí, não sei como está hoje, não vi, não vi, mas também não é nosso foco, né? Mas mas o Rafael, enquanto representante do povo, e é representante, como você muito bem diz, de todos os cidadãos e de todos os bairros, né? Não é porque você teve um Isso. número X de votos e mora em uma determinada região que você só pode representar aquela região, não. Você representa todo mundo, inclusive quem não votou em você, inclusive quem fala mal de você. E então Sim. você também tem que procurar saber o seguinte: essa demanda, o que está acontecendo com essa demanda? Ela está prevista no PPA? Você votou um Isso. PPA. Você viu Sim. recursos para essa obra? Outra. A LDO vai chegar agora, até o meio de abril. Será que vai ter recursos na LDO até o meio de abril? Será que vocês, enquanto vereadores, estão vendo se tem orçamento definido ou o orçamento está abstrato? Essa pergunta do Eduardo é excelente, inclusive, é um tema bom. Por quê? Porque tem cidade que coloca assim: terá recursos para fazer asfalto, mas não fala Sim. quantos quilômetros, não fala quantos metros, não fala onde vai ser. E tem cidade que fala: será asfaltado tal estrada de tal trecho até tal trecho. É raro ver, inclusive, viu? É raro. Ano passado eu analisei 70 propostas de PPA. E a maior parte é
abstrato. Não fala Abstrato. onde vai ser, não fala onde vai ser, quanto que vai fazer. Isso é um pouco triste. Mas, Rafael, você que é uma pessoa independente, né, que está acompanhando aí a gestão, você pode continuar acompanhando para que as peças orçamentárias especifiquem quanto que vai ter Isso, para o córrego fundo, ou não vai ter nada. Porque é um direito da população saber se vai ter ou se não vai ter. E não isso. apenas, pode ser que terá, pode ser. Outro exemplo é aquela questão da estrada da veterinária, né, Rafael? Você Sim. recebeu reclamações, moradores pedindo, e eles queriam muito falar assim, Rafael, mas está na proposta orçamentária? Vai ser feito? Enfim, sem entrar no mérito, mas que as pessoas que nos assistem, que são do Brasil inteiro, nós vamos pôr isso até no YouTube, o vereador tem condições de pedir que as propostas sejam detalhadas. E, inclusive, o Sim. vereador, ele não é obrigado a aprovar. Me conta uma coisa aqui, você já votou obrigado alguma coisa, Rafael, alguma vez na vida? Ou você todas Não, as vezes não, foi livre para decidir o seu voto? não. Sempre fui livre, é uma das coisas que eu defendi no momento de campanha, essa questão da autonomia, né? E eu acho que todo vereador, na verdade, deveria ser, que é assim que a população espera, né? Que tenha autonomia para votar, que defenda com argumento e bem fundamentado o seu voto, né? Independente se o projeto for um projeto um pouco que gere algumas discussões, o vereador tem que se posicionar. O vereador vai acertar, vai errar, como qualquer cidadão, lembrando que todos tem 13 vereadores, mas tem 13 seres humanos, né? Ali não estão. E tem alguns pontos que tem vários entendimentos. Então, o vereador ele tem que ter condições para votar e, no momento que for questionado, ele explicar o motivo por que votou, né? Ah, votei porque fulano pediu, porque ciclano pediu. Não, isso não funciona. O mandato é do vereador e foi confiado pela população, então ele tem que debater, estudar o projeto para poder fazer com autonomia. Sim. Só pontuando essa Diga, parte da estrada da veterinária, Caio, diga. ali é uma situação complexa que está sendo debatida, inclusive com a gestão, eles se mostraram abertos a tá tendo esse debate com a gente, e a gente está naquela parte de buscar entendimento da titularidade da via, tem uma questão da UFMG, então ele está caminhando e a gente espera que obtenhamos sucesso. Em relação ao Corvo Fundo, eu tenho um entendimento que é uma situação primordial, principalmente para o trânsito de Igarapé na região central, desafogaria bastante, e é uma situação que a gente tem acompanhado, tem cobrado, estamos acompanhando essa construção, inclusive essa construção do orçamento, ela vai ser debatida com o cidadão, né? E aí onde a gente espera tá cobrando que seja especificado para quais vias será determinado recurso e não fique de forma abstrata. É uma das Perfeito. metas que a gente tem para esse 2022, para que o mais breve possível a gente consiga ter mais avanços naquela região. Rafael, muito bem. Eu quero dar aqui boa noite para a vereadora Leiliane, de região de Jaíba, Minas Gerais. Mandar boa noite para o vereador George. Se eu não me engano, o George é lá do Rio Grande do Norte, né, George? Boa noite aqui para Vida de Girassol, para o Wellington da Dengue, nosso amigo vereador de Igarapé também. Wellington, depois vamos marcar uma nossa, hein? Mandar boa noite O aqui para o Vaguinho, Eduardo. O Vaguinho está aqui também? Para o tá, Vaguinho. boa noite pro Vaguinho aí. Boa noite para o Eduardo Alves, para o Leandro Neves, vereador de Uberlândia, futuro deputado federal, se Deus quiser. Parabéns, boa sorte, Leandro. Boa noite para a Fábia Campos, para o Dalisson, futuro vereador, para o Empório de Castro e para todos os demais que estão nos acompanhando e que ainda assistirão aqui. Aí, ó, Wagner está aí também. Boa noite a todos. Ô, Rafael, e me conta mais uma coisa aqui. Você tem um desafio grande. Quando você foi eleito, você já chegou na Câmara com um rótulo, o rótulo de ser de oposição. E muitas vezes as suas ações podem ser interpretadas como sendo ação de um grupo, que o Rafael está fazendo aquilo porque um grupo mandou, porque um grupo pediu, não sei o quê. Quanto tempo você gastou para deixar claro que você é totalmente independente, que você, apesar de não ter sido
da base de que elegeu o atual prefeito, você é uma pessoa do lado do povo, então isso não vai te fazer ser um terrorista e tal. Você já conseguiu tirar essa mancha ou você ainda enfrenta? Porque eu também tive esse desafio quando eu fui eleito. Eu era visto como radical, demorei talvez uns 2 anos para reduzir, para baixar essa poeira. Mas conta aí, isso foi um desafio no começo, não foi? Já chegar Sim, rotulado? sim, algumas pessoas fazem um esforço, né, para pôr determinado rótulo, né, de vereador A, vereador B. Quem acompanha as minhas votações sabe que até quando eu voto contra determinado projeto, eu voto com argumento. Eu não simplesmente voto sem fundamentação nenhuma. E votei favorável a diversos projetos do Executivo. Isso mostra uma certa independência. Lembrando que ser oposição, eu particularmente quando entrei, eu imaginei que teria base, oposição e os vereadores independentes. Só que logo em seguida eu descobri que a questão da independência, as pessoas, se você se diz independente, logo as pessoas te rotulam como oposição. Então eu já tinha esse desafio. Mas eu Eu sempre também busco descobri isso. diálogo, Eu também descobri isso. eu sempre busco diálogo, né, para entender. Eu vejo que o que é bom para a população, independente de questão de grupo, a gente tem que analisar o seguinte: a gente está. São vidas de 43 mil pessoas, no caso de Igarapé, que a gente está debatendo ali na Casa Legislativa. A vida delas tem que estar à frente de qualquer projeto político. E isso vai ter algumas vezes que eu vou concordar com alguma iniciativa do Executivo, vai ter alguma vez que eu vou discordar, né, e de forma respeitosa, sempre aberta ao diálogo. No início do mandato, confesso que houve algumas situações, acho que até um erro de principiante, que faltou esse diálogo de ambas as partes. Mas aos poucos eu É venho natural, construindo Rafael. Natural. Não tem como você isso, falar que foi um erro, porque você tentou acertar fazendo dessa forma, né? isso. E eu venho construindo isso. Tem o secretário Alex, que eu acho que está até nos assistindo, né, que Uhum. sempre me recebe muito bem, né, na prefeitura. Sempre quando eu tenho alguma dúvida referente a alguma situação que chega para a Câmara, eu vou lá buscar entendimento do que se trata. Né? E o Aguinaldo vem se esforçando, tem alguns outros secretários também que eu tenho um bom relacionamento, da cultura, e alguns ainda estão em construção. E aos poucos isso vai quebrando. Eu acho que fica mais pela questão da oposição, as pessoas que acham que discordar é ser oposição, quando na maioria das vezes discordar faz com que o executivo abra, veja pelo um outro ponto de vista. Né? Então é isso que eu tento passar e sempre diálogo, diálogo, diálogo sempre. É só dessa forma que a Rafael, gente vai conseguir tirar esse rótulo. muito bom. Aproveitando aqui, só recapitulando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, é, aqueles que ainda não fizeram conosco essa entrevista, George, Wellington, Leandro, é, Aguinaldo, todos os demais que estão aqui nos acompanhando, que já são vereadores, ou talvez existam outros que eu também não consegui identificar aqui. Está aí o vereador Hamilton também. Vocês estão convidados para a gente fazer uma dessa também, tá, pessoal? A gente está aqui com o projeto Vereadores Sensatos, organizando lives para compartilhar conhecimento, para a gente dar aquele empurrãozinho naquelas pessoas boas que têm vontade de candidatar em 2024. Vocês que foram eleitos sabem muito bem que uma campanha de sucesso ela não pode começar em cima da hora, caso contrário será muito corrida, etc. Mas, Rafael, vem Isso. comigo aqui, vou te fazer uma pergunta difícil agora. Vamos lá. Eu sei que Ah, você entrou na política para ajudar a comunidade. Você via muitas certo. deficiências e você sentia vontade de ajudar a fazer a diferença. Estou errado? Ou é Não. por aí? É por aí, né? Você via que Sim, sim. podia, melhor dizendo, você sentia que precisava ser melhor. Me Sim. conta uma coisa aqui. Para quem está pensando em ser vereador em uma cidade que as coisas não estão perfeitas, você vê que dá para fazer a diferença ou não dá para fazer a diferença? Não, dá para fazer diferença. Uma andorinha faz verão, duas faz verão. Aham. É,
algumas pessoas falam assim, ó, olha, você não vai conseguir mudar o sistema, você não vai mudar o mundo. Só que cada esforço, por mais pequeno que seja, você consegue contribuir em alguma pauta, né? A gente, pelo nosso mandato, a gente tem conseguido contribuir, indicar algumas situações que a gente vê que é importante, estar presente em algumas comunidades que há bem pouco tempo atrás tinham uma distância muito grande do legislativo, e eu entendi nesse curto período ainda de vereança que algumas comunidades não tinham o hábito de estar vendo vereador constante naquela região. E nesse mandato eu estou podendo fazer isso dentro das minhas funções, que é da representação, né? Eu vejo, eu penso, a pessoa que deseja ser vereador com o intuito de colaborar, de contribuir dentro das suas atribuições, ela deve sim estar dentro da política, deve estar sim inserida, né? Porque se as pessoas que não gostam de se envolver com política vão ser governadas por quem gostam, né? Então, a Sim. gente tendo esse entendimento, o primeiro ponto se tiver com energia para contribuir. Lembrando que não é tarefa fácil, né? Tem uma série de dificuldades, é muita burocracia, mas se tá com vontade de contribuir, se a vontade for essa, se candidate, se prepare, né? Converse com as pessoas, sinta a temperatura, de como está a aceitação com o seu nome, o que de fato você quer contribuir, que também não adianta, eu quero contribuir, mas com o quê? Eu, por exemplo, quando resolvi ser candidato, uma das coisas que eu sempre utilizava era falar assim, olha, eu quero dar voz para essa região. E tenho feito isso, né? As pessoas me ligam, me mandam mensagem, reúnem comigo no meu gabinete. Estou cumprindo com a pauta que eu falei de dar voz. Eu não falei que iria executar os serviços, mas eu iria colocar eles na mesa de discussão. Tenho feito isso. Então Como eu você acho tem interessante. feito isso, Rafael? Só para dar uma dica para quem está assistindo também, com a história parecida com a sua, pessoal, o Rafael mora em uma região que não faz parte da região central e ele veio com essa ideia de trazer a voz, então, para essa região do município. Como que você pode aconselhar que essas pessoas que estão pensando em ser vereadores um dia, como que elas podem fazer para dar voz para as regiões? Você tem algumas dicas? Olha, ela já pode começar contribuindo, mesmo antes de ser vereador. Organizando um grupo de pessoas no bairro para debater as prioridades daquele bairro e ir até a Câmara para levar essas reivindicações. Dessa forma, ela já estará contribuindo e as pessoas já estará vendo ela como um possível líder, né, da comunidade. Estando com o mandato, né, obtendo sucesso, usar toda a tecnologia disponível a seu favor. O que eu tenho feito muito geralmente, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então a gente cria grupo de WhatsApp, que é uma coisa simples, e através desse grupo a gente consegue entender a demanda daquela comunidade e em datas pontuais organizar reunião, fazer o levantamento de demandas e encaminhá-las ao executivo. Isso dentro do mandato. Agora, sem ter mandato, já pegando esses problemas e encaminhando para a Câmara, buscando também respostas, buscando colocar aquela região ali em evidência na cidade. Muito bem, Rafael. Excelente suas colocações. Rafael, e tem alguma dica, além dessas todas que você passou aqui, para aquelas pessoas que estão ali na dúvida? Eu vejo muita gente boa com medo, fala assim, política é tudo sujo, política só tem gente errada, não sei o quê. Eu tenho certeza que não é verdade, inclusive já estive vereador, você é prova de que não é verdade também, muitos outros estão aqui nos assistindo, o Hamilton, a Leiliane, o Leandro, e muitos outros. Inclusive, mandar um abraço pro Johnny, lá de São Paulo, que nos acompanhando aí também. Mas conta aqui, Rafael, é, essa pessoa que está relutante, mas que tem perfil para ajudar, tem mais alguma dica para ela? Tem algum conselho para ela? Não vai ser fácil, naturalmente, né? As pessoas vão falar mal. Você certamente deve ser vítima de intrigas, né? As pessoas falando que você fez coisas que você não fez, que você falou coisas que você não falou. Mas, enfim, precisamos de pessoas boas na política, né, Rafael? Se os bons não estiverem, o espaço vai ser ocupado por alguém.
É Por preferível alguém, que sejamos isso. bons, né? Mas Isso. tem uma palavra de incentivo, Rafael, para essas pessoas aí, apesar de todas as dores que elas vão passar? Olha, estar na política, eu costumo dizer que a gente fica muito exposto. Porque algumas situações que são debatidas, ela tem ambiguidade de entendimento. Por exemplo, você faz uma votação na Câmara, eles pegam parte de um texto o vereador foi contra. Vou dar um exemplo básico aqui. Eu Uhum. protocolei um projeto de transparência. E aí divulgaram que eu protocolei um projeto de exposição, né? Uhum. Então você tem que ser lida com essas informações. Mas a população tem uma visão que político é tudo ladrão, tudo mentiroso, mas isso foi construído ao longo da história. E geralmente a culpa dessa construção, na maioria das vezes, é do eleitor. Porque é o eleitor que coloca o candidato dentro das câmaras, dentro do Congresso e por aí vai. Quando o eleitor ele vota por uma ajuda, por uma assistência individual, automaticamente ele está lavando as mãos. Então, ao longo da história, o vereador ia na casa de determinado eleitor e falava assim: olha, se eu ganhar, eu vou fazer isso. Uma coisa que talvez não era atribuição. Olha, se eu ganhar, eu vou pagar sua água, sua luz, algo desse tipo. E ganhava. Só que depois que ganhava, ele não pagava. Aí, o vereador é mentiroso, me enganou. Não, você que se deixou se enganar. Eu acho que uma das metas, inclusive o projeto Vereadores Sensatos está levantando essa bandeira de fortalecimento do legislativo e o legislativo tentar aproximar mais da população, para ela entender o trabalho do vereador, para ela acompanhar o que é debatido na Câmara, né, seja presencial ou seja de forma online, ela entendendo o que faz um vereador, o vereador terá mais respeito e ela vai ver que quão importante é a função de um vereador na cidade. Isso não é tarefa fácil, até hoje a gente vivencia isso na cidade, de pessoas falando, vereador tudo mentiroso, falou que ia resolver isso para mim e não resolveu. E talvez alguma coisa que o vereador prometeu de resolver, talvez não é de competência dele. Igual, deixa eu dar um exemplo. Quando, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa teve no meu bairro, e eu conversando com ela falou assim: Rafael, se você votar em mim e pedir voto para mim, eu vou colocar aqui um clube, e foi colocando cada proposta que foge da Absurdo. realidade. E aí eu lembro que eu falei com ela assim: olha, a gente não tem um mínimo aqui, você está prometendo coisas, a gente não tem nem asfalto na maioria das ruas do bairro, você está prometendo coisas que não é necessidade. Só que ela não conseguiu me enganar, mas conseguiu enganar muitas pessoas daquela região. Isso foi. Eu tinha uns 18 anos na época. E eu comecei a pesquisar um pouco qual que é as funções, sempre explico isso para as pessoas, gente, se eu não fizer o pedido, se eu não encaminhar suas reivindicações, eu estou deixando de fazer minha função. Agora, se não executar, cabe encaminhar essas cobranças ao executivo, buscar entendimento por que não executou. Não é culpa minha. A culpa minha é se eu me esconder de você, esconder da minha responsabilidade. E isso eu creio que, com todos os parlamentares deixando bem claro isso para a população, a gente vai tirar esse rótulo de que político é tudo igual, de que o político fala mentira. Eu não faço tudo por um voto. Eu vejo se eu posso resolver, se eu consigo colaborar, eu ajudo. Se eu não posso, eu prefiro falar não, que às vezes um não verdadeiro é melhor do que melhor do que falar uma mentira e depois se queimar politicamente. Rafael, vou te fazer uma pergunta difícil agora aqui, ó. Eu também não tenho a resposta para essa, não, mas eu tenho visto o seguinte: existem muitas realidades no nosso país. Só de Sim, município tem 5.568. Existem sim, municípios que os eleitores querem transparência, tem município que os eleitores querem fiscalização, tem município que vai misturando. Agora, tem município que não tem um grande número de eleitores preocupados com transparência, com fiscalização, e sim em colocar comida no prato. É uma realidade. sim.
uma realidade. Existe um estudioso norte-americano chamado Maslow, que explica que o ser humano ele prioriza as suas necessidades de maneira hierárquica. Primeiro ele quer saber das necessidades fisiológicas, ele está preocupado com comida e água, e depois abrigo, e se ele tiver comida e água e abrigo, ele vai preocupar com o grupo, etc. Então é o seguinte, tem cidade que se o candidato não explicar como que vai colocar comida no prato do eleitor, o eleitor não vai querer saber de concurso, de meritocracia, de Sim. princípio da finalidade, darará. Então é o seguinte, em alguns casos, infelizmente, só praticamente os candidatos da velha política conseguem o voto em muitas cidades. E eu tenho a impressão de que, dependendo da cidade, é melhor. Ó, o cachorro tá bravo aí com o que eu tô falando. É melhor, às vezes, infelizmente, o cidadão, às vezes, não candidatar agora, fiscalizar de outras formas, fiscalizar pelos Sim. conselhos, denunciar contas, Ministério Público, etc. Me conta uma coisa, Rafael. Você certamente foi muito assediado aí com pedido de cachaça, você já me contou, né? Já teve gente que pediu para você pagar pinga, pagar cerveja, não sei o quê. Como que você fez para sair desse tipo de situação de maneira saudável, vamos dizer assim? Como que você fez? Que eu sei que você não pagou, eu sei que você não pagou. Como é que você fez para sair dessa? Olha, tem uma situação até engraçada, você falando de cachaça aí. Quando eu fui pedir voto, eu lembro que eu passei na frente de um bar Ó, você quer e ver porque o conversando. cachorro, você quer ver porque o cachorro tá latindo, a gente te espera. Você chegou, ninguém pulou o muro aí, não? Tá tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Vai lá. Eu passei na frente desse bar e conversando com um amigo meu, comentei com ele, né, sobre o apoio. E eu lembro que ele brincou, ele já não iria votar em mim mesmo, porque ele já tinha compromisso com outro candidato. Mas eu lembro que ele brincou comigo assim: olha, eu já tenho compromisso com outro candidato aí, mas se você votar em mim, ó, se você pagar cerveja para o pessoal aqui do bar, nós todo mundo aqui vota em você. Aí eu falei: então vamos fazer o seguinte: você fica com o seu voto e eu fico sem te pagar a cerveja. Porque cerveja eu te pago com uma questão de amizade, de sentar, tomar uma cerveja junto. Mas pela questão do voto, não, porque eu estou vindo com uma política diferente, não de te convencer a votar em mim, pela questão da região. Em relação a essa prática que alguns políticos fazem, a minha missão é quebrar isso, que não tenha mais isso na região. E aí eu lembro que ele falou assim: então eu não vou votar em você não. Eu falei: não tem problema não, mas a política é política, a amizade é amizade, e fica tudo certo. E segui minha caminhada. Quando eu fui eleito, teve um senhor que chegou em mim e falou assim: Rafael, parabéns e tal, torci tanto por você e tal, e você ganhou meu voto aquele dia no bar. Eu falei: mas eu não paguei cerveja? Ele falou: mas por isso que você ganhou meu voto. Eu estava sentado na mesa do lado, e se você tivesse pagado cerveja, eu e minha família já não votaria mais em você, porque eu estou cansado de político que faz isso. Então tem público para a pessoa que quer fazer a política da maneira correta, né? É muito mais importante um vereador que fiscaliza, que legisla e representa a sociedade de fato, do que um vereador que, no momento de campanha, faz essas assistências, né? E depois some, depois fica igual o urso, né? Hibernando. Hibernando, infelizmente. Isso. Olha, Então Rafael, parabéns pela sua postura, viu? Não por acaso você está no meu partido também, né? Foi eleito com o meu número da isso. sorte, que também não era meu número da sorte, foi de outras pessoas. Sim. Mas é o seguinte, eu te desejo boa sorte na sua caminhada. Nossa live já se estendeu aqui dentro do tempo que a gente programou, já deu 40 minutos. E para finalizar, você quer comentar rapidamente aqui sobre os próximos passos? O primeiro ano eu sei que você andou investindo muito na fiscalização, apresentou bons projetos de lei. Você tem alguma ideia que você possa contar, né? Dependendo de você contar aí, vai ter gente tentando te atrapalhar, né? Então, você tem assim, alguma ideia de curto prazo para os próximos passos? Alguma coisa que você ainda não fez, mas que você pretende fazer? Você pode contar para a gente alguma coisa assim? Sim, sim, eu tenho alguns projetos já em andamento. Teve alguns que eu não consegui colocar em prática
no ano passado devido à pandemia e a gente tem uma responsabilidade com o nome da gente e eu não poderia passar por cima das questões sanitárias. Então não pus isso para rodar, mas já está em andamento para em breve e eu vou dar mais detalhes na minha rede social, né? Não vou falar tudo aqui para não atrapalhar. É, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão acompanhando e também para as pessoas que pretendem ser candidatos em 2024. Uhum. Para as pessoas que estão acompanhando meu mandato, eu gostaria de agradecer pelo carinho, pelo feedback que tenho recebido, né? Sempre aberto à sugestão, à crítica, sempre disponível para tá colaborando e fazer um convite para que vocês cada dia mais acompanhem as reuniões da Câmara. A gente vai fazer uma alteração, ela está sendo na segunda-feira às 2 horas da tarde, vai passar a ser às 6 horas da tarde na segunda-feira, vai ficar mais acessível para a população estar acompanhando. Então, deixar o convite aqui. É importante a participação popular para a gente conseguir obter os resultados necessários. E para as pessoas que têm pretensão de ser candidato em 2024, dizer que não é impossível. Eu saí do Marco Zero, fiz uma campanha, iniciei minha pré-campanha em 2 anos antes da eleição, né, conversando com um grupo de pessoas, com moradores, esboçando qual que era a minha ideia referente para estar contribuindo. Às vezes alguma pessoa vai falar assim, Rafael, mas eu quero ser vereador, mas eu não tenho dinheiro para investir. Lembrar que eu fiz minha campanha, minha prestação de conta foi 0,0, né? O Caio aí é presidente do partido, ele sabe que foi assim, gente. Não tive nenhuma pessoa entregando santinho para mim, balançando bandeira. Foi uma campanha bem magra, mas transparente, conversando com as pessoas. Então é possível sim. E o Né? partido te deu assessoria jurídico-contábil sem usar fundo partidário. Mas Sim, continue. sem usar fundo partidário. Mas teve candidatos que tiveram uma votação superior, mas por questão de partido não conseguiram se inserir. Então é importante que agora já comece a se atentar à questão de partido, de coeficiente, as alterações na legislação para a eleição de 2024, ficar a par de tudo que está acontecendo, para não ser pego de surpresa e gastar energia em lugares errados. Então, ter só essa visão e pôr Deus na frente em tudo, que todo projeto que a gente tem, seja político, seja profissional, pessoal, Deus tem que estar na frente de tudo, e se for da vontade de Deus e com muito empenho do possível candidato, tudo vai dar certo e aguardamos pessoas sensatas para estar colaborando com os municípios do Brasil afora. Beleza. Pega as dicas aí, hein, Johnny? Você que está querendo entrar no caminho. E, Rafael, boa sorte, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Tchau, até a tchau. próxima. Falou.